O segundo tempo foi um horror para o Internacional. Foi um horror. O Juventude empatou e poderia ter vencido o jogo. E digo mais, o resultado foi injusto. O resultado foi injusto, porque o controle do Inter no primeiro tempo não lhe estabeleceu uma superioridade nem de perto do que foi a superioridade do Juventude na segunda etapa. E aí começam a aparecer os problemas do Inter. E eu não estou aqui achando que o Inter fez uma partida ruim no segundo tempo porque sofreu. Eu até imaginava que o Inter sofresse no segundo tempo. O Inter estava ganhando por 1-0, o adversário vive um momento desesperador. Obviamente iria para cima, obviamente faria alguma substituição para ser mais agudo, avançaria as linhas e estabeleceria uma pressão. Eu estava preparado para sofrer. Mas sofrer com qualidade. O Juventude no segundo tempo, embora por óbvio seria mais ofensivo, ele esteve permanentemente no nosso campo. E aí vem o primeiro problema e a nossa culpa. O Internacional não teve a capacidade de retenção na bola na frente. O Inter não teve a capacidade de segurar o mínimo que fosse a bola no seu setor ofensivo. O Inter inexistiu ofensivamente no segundo tempo. Meio campo do Internacional, na lida ofensiva, inexistiu. O Alan Patrick fez uma partida, embora o gol, o Alan Patrick fez a mesma partida que vinha fazendo pelo Internacional. Escondido e deficitário por completo. Muito ruim a partida do Alan Patrick. E no segundo tempo o Romero também caiu de produção. O Inter não teve transição, o Inter não trabalhou pelos lados do campo, o Internacional não conduziu com volume de jogo para segurar a bola, não abasteceu seus atacantes, o Inter não fez nada ofensivamente no segundo tempo. Nada, absolutamente nada. Eu até acho que o Ramon Dias demorou um pouco para fazer as substituições que fez. Quando ele tirou o Romero para botar o Ronaldo, quando ele tirou para botar o Tabata, quem que ele tirou para botar o Tabata? Enfim, mas ele botou o Tabata, tirou o Bruno Henrique e o Romero e botou o Ronaldo e o Tabata, dando uma consistência um pouco melhor no quesito de intensidade e marcação do meio campo. Depois ele tira o Alan Patrick também, porque era um ponto negativo. Mas isso não impediu que o Juventude continuasse tendo supremacia no jogo, né? Taticamente, no segundo tempo, o Thiago Carpini fez o que deveria fazer, mostrando o bom treinador que ele é. Agora, eu não vou condenar o Ramon Dias. Zero cobrança para ele. Zero cobrança para o Ramon Dias no dia de hoje. Até acho que no primeiro tempo ele conseguiu fazer coisas que não vinham sendo feitas. Zero cobrança. O time está mal, o time tem problemas importantes. Mas zero cobrança ao Ramon Dias, que em 2 treinamentos não ia mudar o Internacional de forma significativa no que diz respeito à forma de jogar. É óbvio que não. O segundo tempo começou a apresentar... O segundo tempo apresentou algumas coisas assim para a gente começar a prestar um pouco mais de atenção. O Inter está com um problema físico, tá? E me surpreende porque o Inter tinha o Paulo Paixão como preparador físico. Segundo tempo, a vitória do Juventude no segundo tempo, ela foi física também. Não só de ordem tática com a modificação, mas o Juventude engoliu o Inter fisicamente. O Inter estava babando na gravata no final do jogo. Vamos tentar enxergar aqui um aspecto de melhora defensiva. Pelo menos na postura. Pelo menos no posicionamento ali para tentar evitar o pior. E evitaram, porque o justo, e o futebol não tem justiça, seria uma vitória do Juventude. Em lances muito esporádicos, o Inter tentou esboçar um contra-ataque, mas isso pouco aconteceu. De imediato, o Carpini percebe isso, coloca mais 2 atacantes. Eu não teria tirado o Talhari, mas ele colocou o Gilberto, colocou o Rafael Bilu. Cara, o Carpini empurrou, encalacrou o Inter no campo de defesa no segundo tempo. E isso é preocupante. A gente está falando do Juventude. E está falando de um Inter que ainda busca uma recuperação. Como eu disse, também tem esse desconto, tá? De uma estreia. Lá nunca é fácil jogar para nenhum time. O Flamengo ganhou lá, agora sem fazer força também, há 2 rodadas, mas algo que não acontecia há 27 anos. Só para vocês terem uma ideia. Não é fácil. Não é fácil. Embora o Juventude não ganhava do Inter, tinha, né, uns 4 anos, se eu não me engano. Teve uma vitória na Copa do Brasil, né, recente. Mas enfim, cara, Inter e Juventude sempre fazem jogos equilibrados.
Só que o Inter tem um time notadamente mais qualificado. E que a gente sabe que tem problemas, por isso trocou o comando técnico. Mas, cara, me preocupou assim. Me preocupou é a maneira de dizer, vocês vão entender o que eu tô falando. Me preocupou olhando o jogo, se eu não tivesse nenhum envolvimento emocional, né? Se eu não estivesse secando e dizendo, caramba, o que tá acontecendo com o Inter? Porque ainda não tá bom, ainda não tá legal. E a sequência, rapaziada, a sequência é o seguinte. É um Corinthians no Beira-Rio. Ok, é no Beira-Rio, mas é o Corinthians. E aí você sabe, né? A gente tá vivendo o momento em que a máfia do apito completa 20 anos. O título de 2005 do Corinthians completa 20 anos. Algo que machucou muito os colorados. E tem conselheiros pedindo, inclusive, o asterisco lá, né? O reconhecimento, a reivindicação desse título por conta de tudo que aconteceu. Então vocês imaginem, sempre Inter e Corinthians é envolto de alguma coisa. Vocês imaginem com tudo isso que está acontecendo. Tá? Na sequência, o Inter recebe o Botafogo. 2 jogos em casa, Corinthians e Botafogo. Nada fácil, gente. Nada fácil. Olha, nada fácil mesmo. Mas vai ter que arrumar alguma vitória aqui. Pelo menos uma desses 2 jogos. E aí depois joga fora contra o Mirassol. Aí esquece. O Mirassol perdeu agora pro Atlético Mineiro, que era o pior time depois da Copa do Mundo de Clubes. Meio surpreendente, mas o Mirassol no Maião é embaçado. Então, assim, aí, o que eu quero dizer? Quando chegar aqui no Mirassol, o problema é que é o Mirassol fora de casa, a ideia é que o trabalho do Ramon já esteja aparecendo, porque hoje a gente dá todos os descontos do que aconteceu. E ainda assim voltou com ponto fora de casa. Dentro, assim, de um contexto geral, não seria problema. O problema é a realidade. Vamos para a realidade? O Inter, neste sábado, ele termina o sábado na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. 15º colocado, mas assim, pendurado, com 28 pontos. O que, ok, é uma vantagem em 7 vitórias. O Juventude, que é o primeiro da zona, tem 22, ou seja, o Inter está 6 pontos da zona. Tá? Se o Santos ganhar na rodada, e o Santos joga contra o Bragantino, se eu não me engano, se o Santos ganhar, o Santos ultrapassa o Inter. O Santos ultrapassa o Inter e deixa o Inter em 16º, ou seja, uma posição antes da zona. Ainda assim, com esses 6 pontos, porque o Juventude 22 e o Inter não vai mudar, tem 28, mas uma posição fora da zona. 6 pontos de lá, mas uma posição. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Torcedor Colorado. Sua presença aqui é essencial para seguirmos trazendo conteúdos de qualidade sobre o nosso Internacional. Aqui você fica sempre por dentro das últimas notícias, análises, contratações, bastidores e tudo que envolve o Colorado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso nos ajuda demais, pois mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e faz com que mais colorados possam receber este vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Clube do Povo.